Aqui é psique, gente. Eu diria mente racional ou egoísta também. Concreta, racional, né? Não Que ela necessariamente separa, ela né? é egoísta, porque é interessante que a Que Blavatsky ela desenvolve separa, muito. é diferente da altruísta, da mente subjetiva, que é no caso do Sim. Buda, né? A que agrega, que traz a unidade, não a separatividade. A separatividade acontece em Manas, né? Eu acho interessante isso que você traz, Irenice, porque a própria Blavatsky tem alguns materiais, mas ela fala muito sobre o duplo papel da mente, duplo papel de Manas, da mente. Porque se ela se volta ao alto, né, ou seja, se ela se volta a Budi, ela se abre a Atman, e ela tem que estar purificada para que se expresse, se manifeste esta real condição divina de unicidade. Mas se ela está presa à alma animal, à cama, aos desejos e às energias mais densas, ela se volta ao lado mais denso e, portanto, ela desenvolve mais facilmente o egoísmo, a separatividade, a dualidade. Ela fortalece a dualidade. A tradição gnóstica vai trabalhar com isso da mesma forma, é bem interessante, só que vai usar outra terminologia. Então, é bacana porque a gente vai entendendo melhor. Eu estou amando que o último capítulo é esse, porque a gente consegue amarrar com várias outras coisas. Fala, Bruno. Peraí, Irenice. Fala, Irenice. Só concluindo, no caso, o foco dela é o sansara, né? A mente voltada para fora, e não para dentro ou para o alto, que dá essa conotação de unidade, né? Fundamental. Na literatura teosófica, a gente vê várias publicações que chamam manas de kama manas, quando a condição mente em ação, porque manas é o instrumento mental, tá? A mente em ação está voltada para, vou chamar de baixo, né, que é como você disse, Erenice, os aspectos mais densos, mais separatistas, né, e vão chamar de budimanas, quando é esse estado mental voltado, aspas, ao alto, mas aos aspectos que são da unicidade, da totalidade, da integralidade, né, da vida una, né? E para isso, prana está ali, energia vital, como a Yara tinha chamado a atenção, né? É bem interessante. Bruno, ajuda a gente aí, Bruno. No Ou atrapalha mais? Eu atrapalho mais fácil. No Viveka Chudamani tem um trecho que o Shankara diz que manas é a causa do aprisionamento, mas é também a chave da libertação. Porque é justamente esse poder separativo de manas, de discriminação, que possibilita com que Viveka, o discernimento, se ative em nós, algo que os animais não são capazes, né? Porque os animais eles param nesse poder aí da volição dos desejos, etc., né? Desse poder de cama. Mas manas pode fazer com que, como você falou, né, a gente fique se guiando por cama, ou pode fazer com que a gente comece a intuir e comece, por meio dessa discriminação, desse discernimento, a gente começa a perceber, peraí, eu estou repetindo esse padrão e ele só está me trazendo sofrimento, então eu acho que talvez seja melhor eu tentar uma outra coisa, né? Por isso que a gente não é que nem aquele ratinho que fica girando toda hora. Quer dizer, a gente é em grande parte do tempo, mas a gente pode não ser que nem aquele ratinho devido ao poder de manas, né? E por isso que o ser humano é o que pode alcançar esse pleno despertar de um Buda, que pode se libertar do samsara, e infelizmente os animais não conseguem. Dizem isso. Às vezes eu tenho umas dúvidas, Bruno, porque tem animal que parece mais capaz disso do que alguns humanos. Mas eu concordo contigo, é exatamente isso que a gente vê, sim. E é bacana você trazer do Viveka Chudamani, porque Viveka Chudamani foi um dos textos de estudo da gente aqui durante essa parte. E realmente o Viveka fala disso.
né? E ele coloca, novamente, manas, a mente, com esse aspecto dual de ou ela nos aprisiona ou ela nos liberta. Não. Ou ela nos faz nos aprisionar, ou ela nos faz facilitar essa libertação. Mas sem manas, quer dizer, quem abandona a mente, no sentido de chuta o balde, né? Deixa ela de lado e diz que não, tem que ser vazio, vai ficar vazio mesmo, vai ficar boiando, né? Então tem que achar esse equilíbrio da purificação, mas capacidade de não ficar preso aos kleshas que estão no Kama Rupa, né? Bem interessante, Bruno. É por isso que não basta só aquietar a mente. É importante, é essencial, mas tem que ativar esse poder de Viveka, né? Esse poder do discernimento que é o Manas bem usado, o Manas bem utilizado para conseguir distinguir o que é o Atman e o que não é o Atman. Perfeito, perfeito. Manas é que nos dá essa capacidade de distinção. Perfeito. E, nesse sentido, pode ser chamado da inteligência espiritual, ou não? Tradicionalmente, essa expressão vai ser usada para Budi, porque Budi é mais difícil de definir. Geralmente, Budi está acima da nossa capacidade. Não sei vocês, mas, em geral, Budi é, assim, uma expectativa. É uma percepção sutil, né, que nos intui, nos leva a intuir que tem algo a mais. Né? Guarda essa para a próxima. Irenice, você, depois o Walter. Manas, há quem também chame de manas inferior e superior, né? Essas duas dimensões que você falava. Eu vejo, Jane, fazendo uma analogia simples, mas para mim analogia é bom porque dá essa imagem. É como se fosse uma ponte que a gente navega nela, né? Então, nossa vida cotidiana, humana, racional, está assim a toda. E atravessar essa ponte seria exatamente sair da questão objetiva, puramente, e passar para o outro lado dessa ponte, e onde a unidade vai se estabelecer, ao meu ver, né? Porque, obviamente, a gente precisa da mente racional na vida prática, mas não é só isso, né? A gente é mais que isso. Então, a ideia é atravessar essa ponte, né, ir para o outro lado, que seria, talvez, já um reflexo de Budi, não sei, mas entrar nessa mente mais abstrata, eu diria. Sim. Deixa eu aproveitar a tua fala, Irenice. Talvez uma forma melhor de dizer isso, e eu concordo com você, seja que não é deixar de pensar, não é deixar de ser racional, não é deixar de usar o instrumento mental capaz de organizar as coisas. Mas, como disse o Bruno, ter viveka, e como diz muito várias das tradições, incluindo a yoga, a Vedanta e o budismo, e Jesus em Pisofia, se libertar dos nossos apegos ao que a gente vive, e aí sim a gente vai enxergar a luz no fim do túnel, que seria a luz de Budi, que na verdade é só o dimensionamento, né, o estratificar, o liberar a luz de Atman, né, porque o nosso problema não é o raciocinar, o nosso problema é estar apegado aos nossos pensamentos, e por isso que a yoga vai dizer, né, Chitas Vritti Nirodha, né, parar com os movimentos da mente, não no sentido de que você não vai mais pensar, isso seria yoga, né, mas não é parar de pensar, mas é parar de se apegar aos nossos pensamentos. E eu não posso falar por vocês, mas eu sei o quanto eu sou racional e presa aos meus pensamentos. Tudo tem que estar explicadinho. Mas isso pode te permitir dar um passo além. O problema é que a gente não vai além, a gente pega os pensamentos e quer levar eles junto, né? Carregando junto, não larga deles de jeito nenhum, porque eles marcam quem eu sou. Eu sou aquilo que eu penso, eu sou aquilo que eu sinto. E isso é um apego ao eu, né? Esse é um apego ao eu. Walter, muito bom, Irenice, obrigada. Sim.
Eu queria ver aí contigo onde é que estão os chakras nesse sentido. Não estão. Aqui. Ele está mais ligado a um ou outro, digamos, ao duplo etérico, à alma animal e a humanas, digamos. Onde é que estão os famosos chakras? Existem associações nesse sentido, mas esse não é um tema que aparece aqui. Eu não domino muito bem, e me causa um pouco de desconforto, Walter, porque é um tema muito delicado e que muita gente acha que vai despertar Budi despertando chakra. Vai para Pinel, porque chakras são pontos de energia que nós temos distribuídos em todo o corpo, em todos esses princípios, né? E sim, nos chakras funcionam todos esses princípios, né? E cada um deles está, assim, mais vinculado a um ou outro desses princípios, mas todos eles atuam em todos. E mexer em chakras é uma condição que do que eu conheço, eu não conheço pouco, jamais recomendaria, porque é como, sabe quando a gente faz pão, põe o fermento e quer que ele cresça? O que a gente tem que fazer? Não mexer no pão, deixar ele paradinho, porque se fizer direito, o pão vai crescer naturalmente. Se você enfiar a mão no pão, depois que ele já está preparado, né, e deveria só estar crescendo, você vai estragar. Então, é assim, chakras, se são estimulados, não é a palavra, são colocados ativos se e quando necessário, né? E não é desejável que seja feito isso por uma vontade de um eu que resolveu que é momento e deve ser feito. Eu já perdi amigos que foram parar na Pinel por ficar mexendo em chakras, né? Então, sim, Walter, existem relações, mas eu não sei estabelecê-las e até acho melhor não seguir, não tratar disso, porque isso seria material para uma escola de profundo ocultismo e por aí está cheio de falsas, né, distribuindo conhecimento para mentes que não estão preparadas para isso. Eu acho um pouco delicado. Mas se você tem alguma informação melhor para a gente, por favor. Não, foi mais uma pergunta. Eu sempre vi, mas existe uma relação, mas a relação Fala, desculpa. e ali os chakras são, até o que eu sei, vórtices de energia que passam o que ali? Aí vai passar prana, né? Naqueles vórtices todos. Sim. Deve ser, como tu falaste, não são passíveis assim de um leigo, de uma pessoa, um marujo de primeira viagem, querendo a iluminação súbita através de uma manipulação daquilo que não percebe, não tem não sabe nem o que está falando, nem o que está mexendo, né? Então, exato. Então é um cego procurando uma felicidade eterna instantânea. Seria um suicídio instantâneo, isso sim. Isso. Vai ser uma infelicidade nessa encarnação e talvez nas próximas. Mas eu acho que a gente deve ter muito cuidado com isso, exatamente isso que você está chamando a atenção, né? Porque existe uma relação, sim, mas não é para nós. Uma outra questão, assim, só en passant, cada um desses princípios pode ser visto por um clarividente treinado, um Shela, um Mahatma, em que ele possa ver nesses princípios que estão vinculados à pessoa, distinguir algumas características da pessoa. Uma pergunta. Dizem, e eu reconheço que isso, sim, tem fundo de verdade, posso garantir que tem fundo de verdade,
que pessoas muito capazes, com muito discernimento e com um grau de purificação muito elevado, podem ser capazes de olhar a aura do sujeito, que é o tom vibratório geral desse sujeito, e identificar pontos, vou chamar de cinzas e pontos de luz, né? E identificar alguns aspectos de cada um desses de manifestação de tais princípios, né? Mas, por enquanto, eu acho que é melhor a gente ficar no estudo teórico disso, para tentar ser mais perceptivo, né? Mais capaz de perceber e entender, como disse a Mazé há pouco, como isso se apresenta na nossa vida, e para a gente lidar com isso, né? Como isso interfere no nosso caminho. E eu acho que é nesse sentido que isso está colocado aqui também. Porque se eu não reconheço que eu tenho essas energias no meu próprio ser, que essa é a forma de manifestação no mundo denso de Atman, nas suas várias estágios, né, nos seus vários níveis, se eu reconhecer isso, fica mais fácil eu poder atuar de uma forma mais competente, mais adequada, mais assertiva, né? E, nesse sentido, esse é um tema que vale a pena ser trazido, que eu acho que foi mais ou menos o que Mazé tinha dito, me corrija se nesse sentido, né? Mas muito bom você trazer essa discussão, porque, sim, ela é muito presente, Walter, concordo. Mas, para variar, não. A gente conseguiu controlar bem os horários até hoje, no último dia nós vamos atrasar um pouquinho para fechar. Budi, quais são as outras expressões que tem aí? É a alma espiritual. A Blavatsky diz que a Blavatsky ou o Subarô, alguém diz que é algo que é uma alma em broto, em geração, tinha uma expressão que estava colocada ali, como é que é? Em germe. Potencial. Uhum. Isso. O que mais que tem dito? O que mais vocês podem dizer aqui? Sim, vocês já entenderam que essa é a forma da nossa mente, que, como muito bem o Walter, o Bruno, a Erenice, vários aqui já explanaram da importância de Viveka, dela se voltar de onde vem a luz, ela percebe que a luz vem de algum lugar, esse algum lugar que não é lugar, né? Não é fisicamente lugar, é Budi, né, que é capaz de espraiar a luz de Atman nos demais princípios. Então, ela se volta a Budi. Budi muitas vezes é traduzido como intuição, como percepção suprema, muitas vezes é traduzido por sabedoria, porque a palavra Budi, né, vem de Bodhi, que tem a ver com sabedoria, com iluminação, né? Mais alguma expressão que vocês colocariam aqui? Inteligência. Isso, exatamente, inteligência, muitas vezes é traduzido como inteligência, bem lembrado. Veículo de Atman, né? Isso, eu falei e não botei, né? Interessante, Jane, que tem... Desculpa, Pode falar. parei. Maria Tereza. Não, a Erenice estava falando. Não, fala, Tereza, depois a Erenice volta. Metaforicamente, poderia ser chamado de um canal de ligação entre o humano e o divino? Manas é mais colocado nesse sentido, mas todos eles, de certa forma, são. Quando o prana circula, ele está sendo canal de circulação. Quando o Linga Sharira cria o seu envoltório, ele está sendo um canal de comunicação, mas certamente o canal mais próximo à Atma que temos, nessa ideia de princípios, é Budi, porque só se chega a esse estado de inteligência, alma espiritual, potencial em germe, a alma que tem, cujo potencial ainda está em germe, né, em broto, é essa condição muito, muito sutil, que gradativamente ilumina e permite a nossa mente, manas, se aproximar
não é fisicamente, né, nesse sentido, mas se aproximar dessa abertura, dessa possibilidade de expressão, manifestação, de despertar daquilo que sempre esteve ali, que é o nosso verdadeiro ser, que é a Atma. É mais ou menos nesse caminho. Obrigada. Fala, Walter. Rapidinho, algo que eu me lembrei agora. A Blavatsky dizia que a gente não deveria deixar os nossos princípios de comportamento, né? Ela falava com princípios éticos, essas coisas, por causa de amizades. É uma coisa bem específica isso lá no ocultismo prático dela. Então, eu me recordei dessa frase, e tendo em vista esse estudo, nós poderíamos dizer que há algumas energias que interagem quando a gente está em contato com as pessoas, né? E se nós temos contato com pessoas que têm algumas dessas energias desajustadas, isso também pode nos afetar. Ou ao contrário, se nós estamos convivendo com pessoas harmônicas, essa harmonia também nos afeta positivamente, ou seja, dos dois lados, né? Só queria lembrar isso. Concordo total, e é mais um ensinamento que chega a nós pelo óbvio quando a gente olha uma coisa dessas, quando a gente estuda isso, não é? É coerente, faz sentido. Muito bom. Gente, eu preenchi aqui em cima em relação a Atman, o espírito no homem, a presença de Brahman em cada ser, o próprio ser, o higher self. O que mais que querem dizer sobre Atman? Sim, Irenice? Eu não sei se seria Atma ou Budi, mas eu colocaria esperança de glória. Atma em nós, esperança de glória, ou Budi em nós, não sei. Logos, Cristo, sim, Logos. Esperança de glória. Reflexo da vida una. Reflexo da vida una. Gente, depois a gente lê o livrinho todo sobre Atman, a gente tem que entender um pouco mais o que é Atman, né? Como é que é, Mazé? Reflexo da vida una. Vida una. Puro espírito, espírito universal. Marina colocou Tathagata Garba. Escrever essa palavra vai cair na prova também, viu, gente? Tem que decorar onde vai usar gás. Atman é grande, olha só, gente, não está cabendo tudo aqui. Centelha divina. Centelha divina, claro. Muito bem. Mais alguma? Onisciência caberia para Atman? Eu acho que essa seria uma qualificação, uma característica, talvez estado de onisciência, sim. Vamos lá. Que é o estado de Tathagata Garba. Mas a gente está falando daquilo sobre o que não se pode dizer, né? Eu faltei a aula do Tata. Muito bem. É porque aqui, Jane, a gente está falando, a gente está se referindo ao microcosmo, né, e não ao macro. Percebem como foi importante, na minha avaliação,
aqueles encontros iniciais que a gente teve, em que a gente falava, inclusive, sobre as dificuldades na tradução, na escolha das palavras, e de que, como disse a Irenice agora, nós estamos aqui do lado do manifesto, do limitado, do múltiplo, do conceitual, né? Então, a gente tem que perceber que é uma tentativa de aproximação, mas isso faz com que a nossa mente mais racional vá se tornando mais competente em lidar com tudo isso também. Então, é um bom exercício. A gente só não pode ficar apegado, e eu, desde o princípio, assim, eu ouvi muito sobre isso sempre, de a gente tomar cuidado de não achar que só porque decorou o livro, a gente entende. A gente pode, às vezes, até saber repetir tudo, mas teve uma reunião que alguns de vocês comentaram, mas a gente vive isso? A gente sabe aquilo que eu vi, eu estou sempre repetindo, sabe com sabor? Ou a gente sabe pela receita, né? Então, esse foi, em grande parte, um dos nossos exercícios, e é uma das coisas que eu gostaria de propor como foco do Gelux. Não apenas estudar os livros, mas estudá-los, e por isso eu estou botando as discussões de práticas de vida diária junto, estudá-los no sentido de isso fazer sentido para a nossa vida, ou dar um sentido à nossa vida, ou até colocar em questionamento alguns sentidos que a gente tem na vida, ou alguns sentidos que tem no livro, porque ninguém vai caminhar pela gente, né? A gente pode decorar a doutrina secreta de fio a pavio, considerando que a doutrina secreta pudesse ter a verdade, não tem, tá? Isso não vai servir. Você vai ficar com a mente concreta e o cérebro bem cheio, mas e cadê o vazio para ganhar a verdadeira transformação, experiência, despertar, tal, né? Então, por aí vai. Muito bem. Posso passar? Então, vou fechar aqui, e aí nós temos que conversar ainda algumas coisinhas. Termina o livro e o capítulo com essa frase do Alberto. Desse modo, ir em direção aos textos mais originais, as fontes, é bem mais recomendado para esse estudo do que ficar em leituras superficiais que substituem o tema dos princípios por corpos. E isso serve como exemplo para o estudo como um todo do Atma Yoga. O investigador deve beber da água pura e cristalina que jorra das profundezas, ou que jorra do centro, do cerne do coração, dos grandes seres. Usar Viveka é algo básico para quem almeja alcançar a reta compreensão. Os erros e os enganos se desfazem quando, com paciência e persistência, se busca a reta informação em obras e autores idôneos. Pois, em nossos tempos, o chamado esoterismo, ou ocultismo, ou filosofia esotérica, ou sabedoria divina, é um campo minado de distorções, erros e falsificações. Sempre é preciso cautela, discernimento e um poderoso viveka, um poderoso discernimento. Essas foram as palavras com as quais o Alberto fechou o livro.